Olá, tudo bem? Eu sou o Rogério Lima, aluno do IESB. Estamos fazendo um trabalho da Apple junto com o professor Paulo César na disciplina de estratégias competitivas. Estratégias de preços da Apple. A Apple, como todos nós sabemos, é a grande marca de telefone a nível mundial. Se não é a grande marca, é a mais procurada, porque a gente tem fortes concorrentes dentro desses conglomerados. A gente tem a LG, a gente tem a Motorola, a gente tem a Samsung. Esses Androids, a nível de larga escala, são os grandes concorrentes da Apple. E eles sempre estiveram atrás da Apple, principalmente na questão de preços. O Apple colocava um preço mais alto, porque tinha mais tecnologia. As tecnologias da Apple elas estão sempre na vanguarda, estão sempre à frente do seu tempo. E essa procura por novas tecnologias acabava trazendo com que as pessoas que buscassem adquirir um novo iPhone também tivessem a sensação de novos horizontes, de novas tecnologias, de estarem sempre atualizados. Essa era a grande procura pelo iPhone. Esse quadro muda um pouco mais a partir do momento de 2020, quando a gente tem a pandemia, a Covid-19, que faz com que esses investimentos em novas tecnologias eles fiquem à margem um pouco do mercado, porque se você não tem tantas pessoas comprando, porque houve uma escassez financeira a nível mundial, a gente viveu uma crise muito intensa, e a partir do momento que a gente vive essa crise muito intensa, ela traz problemas também para as novas tecnologias. Então, o que acontece? O iPhone ele sempre teve três linhas dele: o linha de entrada, o linha intermediária e o top de linha. O linha de entrada ele acabou sendo aproximado um pouco mais das outras empresas. E as outras empresas com tecnologia próxima do iPhone de entrada ou igual a do iPhone de entrada, mas com um preço menor. Isso fez com que as pessoas buscassem o custo-benefício também. Isso não acontece no valor de top de linha da Apple. O valor Pro Max da Apple ele é o valor mais caro. E outra coisa que aconteceu com a Apple também, que esse valor do iPhone de entrada, ele começou a ter uma desvalorização de mercado em 30 dias de cerca de 40%. Isso quer dizer, um iPhone, um exemplo bem curto, um iPhone que custasse R$1.000, em 30 dias ele estaria custando R$600, uma desvalorização muito intensa. O que já não acontecia com o top de linha dele, porque o top de linha dele haveria uma desvalorização de 18%, porque há uma diferença, uma distância entre o top de linha para o de entrada, e o de entrada está mais próximo das outras empresas, das concorrentes. Isso quer dizer que o iPhone está perdendo espaço? Talvez, mas ele ainda continua sendo o mais amado, o mais procurado e o mais desejado por todos. Isso quer dizer que vai durar bastante? Pode ser, o futuro pode dizer, mas que as outras empresas também estão buscando maior desenvolvimento, estão cada vez mais se aproximando da Apple? Estão sim. Estratégia corporativa da Apple. A estratégia corporativa da Apple ela sempre foi voltada para o lançamento dos seus de maior intensidade, maior visibilidade, para o lançamento do seu iPhone. A partir do momento que ela muda essa estratégia, ela teve um start através dos seus CEOs que ela deveria fazer um lançamento em conjunto, porque antes era só o lançamento do iPad e o iPhone. A partir do momento que ela buscou uma nova metodologia, ela buscou lançar também os seus outros produtos, como a gente teve dos Macs, como a gente teve dos tablets, como a gente teve do Apple Watch. Então assim, a Apple continua na vanguarda, mas ela juntou todos esses seus produtos para que fizesse um lançamento a nível mundial. E isso trouxe um boom a nível comercial também, não só de visibilidade, como de procura, que as pessoas esperam a produção e o lançamento daqueles novos produtos. A Apple se consolida cada vez mais no mercado, com isso ela busca novas entradas a nível mundial nos seus mercados, os seus tentáculos, né? Não ficam só nessa questão de celulares, de Macs ou de tablet, ou até mesmo do Apple Watch, que é o novo queridinho aí a nível mundial. Mas ela também passa pela produção dos streams, pela Apple TV, e o streams, ele passou a investir muito dinheiro para que as novas produções fossem não só de antigas produções, mas também como novas produções
fossem realizadas dentro da Apple. Então, isso é uma nova forma de investir da Apple, que ela está preocupada dentro do seu ecossistema, esse ecossistema bem consolidado em todas as frentes, lançamentos de telefones, de MacBooks, de Apple Watch, streams e a Apple TV, que também abarca muitos outros streams. Então, assim, a Apple TV fazendo vanguarda, tecnologia e tentando ficar um preço acessível. A nível Brasil, por exemplo, a Apple TV, ela é, dentro dos seus lançamentos, dentro dos seus streams, ela é o mais barato que tem. Então, assim, isso vai se consolidando também a nível mundial. Ela não deixa de estar em todos os mercados de novas tecnologias. Concorrência da Apple. A concorrência da Apple, a gente sabe que tem as grandes empresas, a LG, que também investe bastante em celular, temos a Motorola, temos a Samsung, são grandes conglomerados que investem também em novas tecnologias, mas a Apple sempre é a referência. A Apple é tão forte que ela acaba sendo um concorrente dela mesma. A partir do momento que ela cria o telefone, 3 telefones, quando ela faz o lançamento do telefone de entrada, o segundo telefone e o telefone top de linha do seu lançamento, ela também acaba sendo concorrente dela mesma. É um ecossistema dominado pela Apple. A Apple é muito forte. A Apple é tão forte que alguns anos atrás, ela que lançou a vanguarda dos aplicativos. A gente tinha um brasileiro que era um hacker, Breno Masi, que ele fazia cópia, ele conseguia desbloquear os telefones iPhone que eram trazidos dos estrangeiros, traziam de outros países para o Brasil. Ele era o único que conseguia fazer o desbloqueio desses aparelhos. Foi processado pela Apple e ficou quieto lá no seu canto. Com o passar do tempo, ele foi muito esperto, esse hacker era muito inteligente. Ele criou o primeiro aplicativo que existia, aplicativo para as mulheres. E a ideia dele era tão pequena, pensava tão pequeno naquele momento, que a ideia dele era vender para Sempre Livre o aplicativo para que as mulheres soubessem quando iam ter o seu período menstrual. A Apple viu naquele mecanismo que ele estava criando uma nova forma de implantar dentro dos seus telefones e com isso surgiu os novos aplicativos criados por ele. Ele fez a vanguarda dos aplicativos e a Apple foi a primeira a lançar os aplicativos nos seus celulares. Então a Apple sempre na vanguarda. E esse Breno Masi, que é muito importante para nós, é brasileiro. Hoje ele é uma das pessoas que é o consultor da Apple a nível mundial. Então ele até conta que nesse segundo encontro que ele teve com a Apple, ele fugiu do escritório da Apple achando que a Apple iria processá-lo. Ele não tinha noção do que ele tinha, que era uma joia que Steve Jobs e os seus CEOs já estavam de olho em tudo que acontecia dentro dessa nova revolução tecnológica e a Apple buscou essa tecnologia junto a esse brasileiro e hoje a gente sabe que é difundida não só dentro da Apple, mas difundida entre outros aparelhos Androids e dentro da concorrência também. Mas a Apple sempre na vanguarda. Mas nem sempre a Apple se deu bem. A gente tem estratégias da Apple que também foram ruins. A Apple ela tentou na sua vanguarda fazer o celular que dobrava, que a sua tela dobrava. Ela não conseguiu atingir essa tecnologia. A Samsung está na frente dela nessa tecnologia. Então são estratégias que ela vai tentando de acertos e erros. Claro que ela acertou muito mais. A gente pode colocar outra estratégia dela que foi muito questionada, mas a nível deles, dentro da sua empresa, ela em um dado momento, e ela se consolida como uma estratégia correta, que foi a desvinculação do celular do carregador, porque nós sabemos que todos os celulares são compostos do carregador, precisamos do carregador. Ela desvinculou porque era uma forma dela ganhar mais dinheiro, porque um celular que você precisa carregar ele, então você vai comprar o carregador. E esse carregador, à parte, ela foi uma estratégia que demonstrada a nível financeiro muito importante para a empresa, mas ela começou a colher a nível mundial algumas baixas, como até no Brasil mesmo, a gente tem o juizado de São Paulo que multou a Apple por venda desvinculada, que foi em 100 milhões. Então é muito dinheiro também para uma empresa, por mais que a empresa seja muito consolidada a nível mundial, ela enfrenta problemas nas suas estratégias. Então ela errou nessa estratégia do telefone e errou na estratégia da comercialização
dos seus aparelhos desvinculados do seu carregador. Falar agora sobre a estratégia mundial, estratégias gerais, mas são mais estratégias que afetam a Apple, como tem a sindicalização. A sindicalização, ela teve início nos anos 80, pelos sindicatos, principalmente da Ford, um pouco mais atrás dos anos 70, mas ela voltou com grande força nesse período agora, principalmente pós-pandêmico. Pós-pandêmico não que a gente ainda continua, né, mas com um período mais afinco, né, dessa pandemia. E houve uma maior procura por sindicalização. E aí temos a Starbucks, que está passando por esse processo. A gente teve várias demissões dentro da Google, dentro do Twitter, dentro dessas empresas. E essa sindicalização ela também está sendo consolidada dentro da Apple, que também alguns direitos que alguns trabalhadores precisam, como carga horária, alguns adiantamentos, são coisas que precisam ser estruturadas dentro de uma estratégia mundial, e a sindicalização ela passa por esse processo. Então a Apple também não está à margem disso tudo. Então agradecendo a atenção de todos.